Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Como de costume, passamos aí o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, a rua Santa Catarina, número 80, sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, muito próximo ao terminal de linhas urbanas. E para quem vai casar, quiser abrilhantar aí a sua cerimônia, lindas canções em sua cerimônia de casamento, Luciana Mello, tecladista e cantora, 99967-6276, 99967-6276. E o nosso WhatsApp, aqui exclusivo do programa Direitos e Deveres. Venha interagir conosco, mande sua mensagem, alguma opinião, você será sempre bem-vindo. Olha o número aqui, 98451-3033, 98451-3033. Fale conosco, agradecemos antecipadamente. Esta semana eu vou dar uma outra dica de leitura de um livro muito interessante que conta a história de um homem, de um empresário que foi o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo, chegando a figurar aí na revista Forbes, com a relação dos milionários do mundo, e ele estava ali em 8º lugar. E hoje encontra-se amarrado na justiça de todas as formas, com muitos processos, multas milionárias. Eu estou falando de Eike Batista. Este é o livro, Tudo ou Nada. Este livro é de autoria da jornalista Malu Gaspar, que ela é editora da revista Veja, do Rio de Janeiro, e acompanha a trajetória de Eike Batista e seu grupo, o chamado Grupo X, desde 2005, quando chegou ao Rio de Janeiro para ser chefe da sucursal carioca da revista Exame. Trabalhou também na Veja e na Folha de São Paulo, em Brasília. Foi repórter da Folha em São Paulo, onde iniciou a carreira. Ela é adepta convicta da velha máxima de George Orwell: jornalismo é publicar aquilo que não se quer ver publicado. Todo o resto é publicidade. Esta é a autora jornalista Malu Gaspar a respeito da vida empresarial deste homem que, como eu disse, o Eike Batista, ele foi o homem mais rico do Brasil, ele foi um dos homens mais ricos do mundo. E aí o livro conta por que ele não é mais. O livro conta por que ele deixou de ser. O que é que aconteceu? Hoje está aí com penas restritivas de liberdade, condenado a 11 anos no processo, mais não sei quantos anos em outro processo, uma pena aí passando mais de 20, 25 anos de prisão, tendo benefício de prisão domiciliar, e os processos são muitos processos volumosos, crimes contra a ordem tributária, contra a economia, problemas lá na Bolsa de Valores, financiamentos aí com governos da época da Dilma, do Lula, junto ao BNDES, acabou entrando também dentro daquele famoso processo lá do Petrolão, comandado pelo então juiz Sérgio Moro, a Lava Jato, onde ele também fez delação premiada e se beneficiou muito de suas delações. Então é isso aí, é um livro com mais de quase 600 páginas que conta aqui o que a gente não vê na mídia tradicional, né? Que passa notícia, mas aqui aprofunda na notícia. Belo trabalho desta jornalista Malu Gaspar. Muito interessante, é uma leitura que eu aconselho a todos. Nós tivemos aí recentemente
uma notícia que tomou conta do Brasil inteiro, foi uma invasão a uma igreja católica apostólica romana ocorrido lá em Curitiba, a igreja Nossa Senhora do Rosário. Segundo consta, é a igreja mais antiga daquela cidade, daquela capital. E ela foi invadida por manifestantes gritando palavras de ordem, palavrão, coisas de cunho político, partidário. E sem entrar propriamente nos criminosos, eu vou comentar a respeito do crime. Porque isso aí é o que é interessante a gente fazer uma análise jurídica, porque este programa aqui, como o próprio nome diz, direitos e deveres, então, o que aconteceu naquele ato ali? Foram infringidos vários direitos. E ali de dever não tem nenhum. Ninguém tem o dever de fazer, ou tem o poder de fazer aquilo que fizeram. A nossa Constituição, a Constituição Federal, que é a lei maior, a chamada lei constitutiva, chamada de Carta Magna, ela, no seu famoso artigo 5º, no inciso 6º, ela diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. No caso aqui nós estamos fazendo análise, e de crença. Quando se fala em crença, você já pode pensar em religião. Sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais do culto e suas liturgias. Garantida a proteção aos locais do culto e suas liturgias. É a liberdade de crença e o direito de exercê-la, de aderir a qualquer ordem religiosa, a qualquer religião. Liberdade de crença, de liberdade religiosa. Então, puxando aqui o que diz a Constituição Federal ao fato ocorrido da invasão da igreja, então nós temos que ali houve uma ofensa à Constituição Federal. Porque eu acabei de ler aqui o inciso 6º do artigo 5º da Constituição, onde fala que o culto é sagrado, não só no âmbito religioso, mas no âmbito das leis dos homens, no caso da nossa Constituição Federal. A liberdade de se reunir para a crença, o exercício da crença, da religião, o local aonde é exercida essa liberdade. Pode ser uma igreja, pode ser um templo evangélico, pode ser um terreiro de umbanda, pode ser um centro espírita, seja qual religião for, é garantido o livre exercício, a liberdade desse exercício de crença e esse exercício da religiosidade. Então, é inviolável, ou seja, não se pode violar. E o que foi que aconteceu? Uma violação. Quando, de inopino, né, de uma forma abrupta, de repente, várias pessoas, dezenas de pessoas, empunhando bandeiras, gritando, invadiram aquela igreja e, gritando palavras de ordem, ofensas às autoridades públicas, interrompendo uma missa que estava sendo celebrada. Então, olha aí a violação ao artigo 5º, parágrafo 6º da Constituição. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Estavam lá pessoas assistindo a uma missa costumeira, de repente entra aquela invasão, sobem nos bancos, gritam
as pessoas apavoradas começaram a se retirar do local. Então, um ato que, além de ilegal, é imoral. Mas como estamos fazendo aqui à luz da Constituição Federal, violou este ato. Estas pessoas violaram uma coisa que a Constituição diz que é inviolável. Adentrar naquele recinto daquela forma. Porque ali, qualquer local é sagrado. Qualquer local de crença religiosa, de exercício religioso, de religiosidade, é um local sagrado e assegurado a sua inviolabilidade. Então, tem que ser respeitado, está aqui dentro da nossa Constituição. Da mesma forma, a nossa Constituição diz que o direito de manifestação é assegurado pela Constituição. O direito de reunião é assegurado pela Constituição, mas pacífica, e que não viole outros direitos, que no caso, que nós estamos citando aqui, a invasão da igreja. Então, no mesmo artigo 5º, agora no inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente. Então, pacificamente não foi o que aconteceu lá. Sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. O que é local aberto ao público? A rua, praça, jardins, logradouros públicos, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente agendada. Então, se vai haver uma manifestação aqui na praça, os manifestantes têm que comunicar antecipadamente às autoridades, à polícia, à prefeitura, que irá ser feita uma reunião, uma manifestação, um protesto na praça, fulano de tal, no centro da cidade, no dia tal, no horário tal. Pacificamente. Então, é desta forma que a Constituição orienta a quem queira fazer manifestação. Todos podem fazer manifestação pública, nas ruas, nos logradouros públicos, mas ela tem um parâmetro, ela tem um requisito, que esse que foi dito. Desde que não viole outros direitos. Então, no caso da invasão da igreja, este preceito aqui da manifestação pacífica não aconteceu, porque ela não foi pacífica. Foi comunicado, não se tem notícia que aquilo ali foi comunicado, que anteriormente as autoridades que iria acontecer ali um manifesto, uma reunião, uma manifestação. Poderia acontecer ali em frente da igreja, ali parece que tem uma praça ali, uma área pública que pode abrigar aí uma reunião, onde as pessoas podem ali fazer uma manifestação, um protesto de um determinado assunto, que, como eu acabei de ler aqui na Constituição, é permitido. Desde que, volto a dizer, não infrinja outros direitos. Que no caso, volto aqui, no caso das igrejas, dos locais destinados à prática de cultos, religião. Essa liberdade de consciência e de exercício da fé, o local é garantido pela Constituição. Não pode ser invadido da forma que foi. Em tempo de paz, não tem condição de acontecer isso. Então, ali já houve um desrespeito à Constituição Federal. Por outro lado, o Código Penal, no artigo 208, ele trata desse assunto. É um título que chama
crimes contra o sentimento religioso. Esse artigo 208 fala que escarnecer, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, aí vem o caso aqui dessa manifestação, entre aspas, aí na igreja. Ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então nós vamos, dentro desse artigo, nós vamos nos ater a essa parte que fala perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. E já que a gente volta. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Ok, estou falando aqui sobre o artigo 208 dos crimes contra o sentimento religioso, pegando carona lá naquele fato acontecido nesses dias passados aí, daquela invasão de manifestantes numa igreja lá na cidade de Curitiba. Então, a parte que nós vamos nos ater aqui no artigo é perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. É crime. É crime. Artigo 208 do Código Penal. Se há emprego de violência, ela é aumentada de 1/3, sem prejuízo ao crime da violência. Então, a pena é apenas de 1 mês a 1 ano de detenção. Mas, se alguém que estiver lá dentro for agredido, aí já é um outro crime, que é o crime de lesões corporais, vias de fato, qualquer pessoa que se encontrava lá dentro. Então, esse tipo penal, que é o artigo 208, ele tem 3 condutas ilícitas distintas. E qual que é o que visa o artigo 208? É assegurar, tutelar a ordem constitucional, expressa no artigo 5º que eu acabei de ler aqui, inciso 6º da Constituição Federal, que dispõe que é inviolável a liberdade, consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, na forma da lei, a proteção aos locais de culto. É muito importante, vou sublinhar aqui, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. O que é esse escarnecer? É zombar, ridicularizar, ofender a pessoa em razão da sua fé, que professa, quer em decorrência da sua função religiosa. Um padre, um bispo, um pastor, qualquer um que seja ali um líder daquela religião. E, como eu disse aqui no caso propriamente dito, que é impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Então a missa é uma cerimônia religiosa. Casamento, a missa é um ato de culto religioso. As reuniões de qualquer igreja, de qualquer fé religiosa, independente de qual delas, todas têm a mesma garantia. Impedir foi o que aconteceu na igreja, nessa igreja que nós estamos dando o exemplo aqui. Por quê?
porque o prosseguimento da missa foi cessado. Então está aqui uma conduta típica do crime, impedir a prática religiosa. Impediram. Estava acontecendo uma missa, de repente invade uma invasão de dezenas, centenas, muitas pessoas. E começa a subir nos bancos, aquela gritaria, o que aconteceu? A missa teve que parar. Então aí é impedir, neste caso concreto, a cerimônia religiosa, o ato religioso. Ou perturbar, que também aconteceu. Que no perturbar aqui seria tumultuar, foi um tumulto danado lá dentro, atrapalhar o regular andamento da atividade religiosa. Estava acontecendo uma atividade religiosa, uma missa, e esse tumulto acabou perturbando também. Além de impedir, também perturbou. E quando a gente fala em cerimônia aqui religiosa, são as celebrações religiosas de qualquer culto. Missa, casamento, batizado, culto dos evangélicos, de menor proporção, inclusive, até orações em capela, novenas. Ou seja, tudo que está acontecendo dentro de um lugar destinado à religião, à prática religiosa, é um local sagrado e garantido pela Constituição e pelo Código Penal. Quem assim não obedecer será enquadrado na lei. E existem aqui outras coisas que aconteceram, ou melhor, eu não sei se aconteceu, que é o vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, com aquela invasão lá, eu não sei se andaram quebrando alguma coisa. Então, se isso aconteceu, também faz parte do crime, que é o vilipendiar. Desrespeitar, menosprezar, também pode ser feito com crítica à igreja, palavras de baixo calão, críticas ofensivas, verbais, a certos procedimentos religiosos, por gestos, né? Chutar uma imagem sagrada naquela igreja, cuspir uma imagem, fazer qualquer tipo de desrespeito. A conduta recai sobre o ato religioso, o seu objeto de culto religioso, e que ocorre em público. Ali estava praticamente as portas da igreja estavam abertas. Tentaram fechar a porta para que não houvesse a invasão, mas não teve condições. Os números de manifestantes eram muitas pessoas, o número era muito grande. Então, houve aí uma violência, também aí, tudo dito dentro do artigo 208. Então, nós pegamos aí um fato acontecido nessa tal de manifestação, entre aspas, que não é uma manifestação legalmente, né? É uma manifestação ilegal. Então, esse tipo de manifestação, ela visa mais a bagunça, a anarquia, a depredação e a desmoralização da sociedade, do que propriamente pontuar aquele assunto que se dizem que foi o motivo da manifestação, do protesto. Todo protesto, toda manifestação, como eu disse aqui, está garantido na Constituição, obedecido dentro dos parâmetros. O direito de um começa quando termina o do outro. Então, não é porque pode manifestar que pode chegar invadindo lugares, igrejas, lugares de cultos religiosos, indo às praças, depredando as praças, quebrando tudo, invadindo, quebrando, depredando lojas comerciais, instituições bancárias, jogando pedras, pedaço de pau, quebrando vidro, pondo fogo. Tudo isso não é uma manifestação legal. Ela é completamente ilegal, imoral e tem repugnância da sociedade. As pessoas do bem que veem uma coisa dessa se sentem revoltadas. E aquele motivo que eles dizem
pelo qual estão fazendo a manifestação passa a não ser aceito pela sociedade, pelas pessoas de bem. Todo mundo pensa, ora, para fazer uma manifestação por causa disso, daquilo outro, precisa invadir uma igreja na hora da missa, levar um terror, um susto enorme para as pessoas que estavam lá dentro, desrespeitar o local, subindo nos bancos, com gritaria, palavras de ordem, ofensas às autoridades públicas, palavrões, ou então quando é na rua, põe fogo em ônibus, quebram agências bancárias, e essas pessoas, muitas delas, estão com o rosto coberto, mascarados. E não é permitido na manifestação pessoas mascaradas. Quem se mascara é porque já está com a predisposição de cometer um ato ilegal, um crime, e quer se precaver de ser reconhecido pelo crime que está praticando e coloca a máscara, os mascarados, né? Um grupo muito famoso aí, o tal dos Black Blocs, né? Pessoas que se mascaram e se acham no direito de sair quebrando tudo que tem. Às vezes uma manifestação, ela começa pacífica e esses grupos se infiltram no meio de uma manifestação pacífica e fazem essa anarquia, essa depredação. Como eu disse, põe fogo e faz todo tipo de agressão aos estabelecimentos, aos bens públicos e aos bens particulares. São que infiltram ali no meio. Eles aproveitam, sabem que vai acontecer uma manifestação e entra ali no meio e ocorre isso. Logicamente, quando assim acontece, para preservar a ordem pública, para preservar o patrimônio público e o patrimônio particular das lojas, estabelecimentos bancários, para preservar a paz pública, a polícia militar, no caso, é convocada para entrar em ação. Aí há o choque, né? Os manifestantes, né, entre aspas, se viram contra as forças policiais e jogam pedras e agridem, jogam pedaços de paus e aquela bomba conhecida como coquetel molotov, né, que é gasolina dentro da garrafa, e há uma reação em sentido contrário. Bomba de gás lacrimogêneo por causa a polícia jogando para dispersar aquela multidão. Aí a pancadaria acontece. E aí aqueles que estavam praticando o crime se sentem como ofendidos, porque tinham direito de fazer aquilo. Não tem direito, não. Mas a polícia reprimiu o livre direito da manifestação, da reunião pública. Não, ela não reprimiu a manifestação. Ela reprimiu os atos praticados dentro da manifestação, que deixaram de ser uma manifestação pura e simples, pacífica, ordeira, para ser um ato criminoso, um ato terrorista, um ato para tirar a paz da sociedade, para levar prejuízo ao patrimônio público e ao patrimônio particular. Então, é repugnante. Nós, em tempos de paz, temos o direito assegurado na Constituição de nos reunirmos para manifestar. Isso é sagrado. Temos o direito de manifestar. Não podemos abrir mão disso. Podemos manifestar isoladamente ou em grupo. Aí vem uma coisa, nesse isoladamente, vem uma coisa chamada direito, é outro direito garantido na Constituição, que é o direito de expressão, a liberdade de expressão. É um assunto interessante que a gente vai comentar numa outra oportunidade, que esse direito, quando fala direito, acha que a pessoa pensa que aquilo não tem fim. Estou no meu direito, então eu vou fazer aquilo que me der na cabeça. Não.
todo direito corresponde a um dever. E todo direito tem um limite, de um ponto a outro. Ele não pode passar esse limite. Muitas pessoas, então, se sentem que eu tenho direito a isso, direito àquilo. O que mais se fala hoje em dia é direito. Semana que vem a gente volta. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Um grande abraço.